Olá pessoal, bom, na outra aula a gente tinha parado aqui nesse exemplo, eu fiquei de organizar ele para mostrar o passo a passo para vocês. Então, a gente já tinha feito isso aqui, aí o que eu adicionei foi isso aqui, ó. A gente tem fazendo aqui, ó, 6 vezes 0,082 vezes 300 vai dar isso aqui, 147,6. E aí, se eu dividir 147,6 por 180, vai dar 0,082. E aí, fazendo a divisão aqui, vai dar um ATM, certo? Foi o que a gente tinha achado já como resposta. E eu fiquei só de adicionar esses dois passos aqui para que vocês vejam qual o caminho que eu tracei, né? Que é o que a gente já vinha fazendo na parte de estudo dos gases. Então não tem muito segredo. Vamos continuar. Vamos fazer essa aqui. Ó, adotando para a constante universal dos gases esse valor, qual qual a pressão osmótica de uma solução que contém 6 gramas de ureia, aí tem aqui a massa molar da ureia, em 2 litros de água a 20 graus. Então, primeiro, a gente vai usar essa mesma equação aqui, ó, certo? Substitui os valores. Quais são? B, 2 litros, a gente não precisa mudar aqui porque já está em litro, então 2 litros aqui. Ele está falando que tem 6 gramas de ureia, então a massa da ureia é 6 e a massa molar, que é o M grande, que é a soma das massas dos elementos que formam o composto, 60. Já dá aqui também, ó, massa molecular, 60. O constante dos gases já está descrito aqui, ó, 0,082. E a temperatura é 20 graus Celsius, a gente precisa converter para Kelvin, então isso aqui vai dar 293, certo? Então, feito isso, a gente segue a conta, faz essa multiplicação aqui, ó, que dá 144,15, certo? Daqui para aqui, ó, a única coisa que eu mudei foi essa multiplicação. 144,15. Quando eu dividir por 60, vai dar 2,4, certo? Ó, 144,15 dividido por 60. 2,4 ficou repetido aqui. E aí, eu resolvo a equação, ó. Tá aqui. Resolvendo aí 2,4 dividido por 2 dá 1,2, que é exatamente a alternativa C. Então não tem muitos segredos, esqueçam aqui isso aqui que foi repetido demais. Daqui eu vou para cá, ó, achei esse valor, dividi aqui, dá isso aqui, dividi por 2, achei a resposta. Então é igual o que a gente fazia no estudo dos gases, a única diferença é que agora a gente está tratando de soluções, então a gente está pensando na pressão das soluções, certo? A gente vai ver agora como classificar as soluções. Então, considerando a mesma temperatura para as soluções, considerando também duas soluções, uma solução A e uma solução B, nós temos a pressão de A e a pressão de B, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte: se a solução A é hipertônica em relação a B, quer dizer que a pressão de A é maior que a pressão de B. O que isso quer dizer? Hipertônica, se a solução é hipertônica, quer dizer que ela tem uma concentração maior de soluto em relação a B. Então ela tem uma pressão maior, certo? Por conta disso, a pressão dela vai ser maior que B. Se ela é isotônica, quer dizer que ela está em equilíbrio. Se a gente lembrar daquela figura que eu mostrei na outra parte, que tem a membrana e tal, com as partículas passando de um lado para o outro, a gente a gente pode fazer essa relação. Se tivesse a mesma quantidade das partículas de um lado e do outro, ela estaria em equilíbrio com a mesma pressão dos dois lados, e aí você teria uma solução isotônica. E uma solução hipotônica é quando, por exemplo, a solução A ela tem uma pressão osmótica menor que B. Ó,
menor que B. Então a pressão de A vai ser menor que B, ou seja, a quantidade de soluto em A é menor. Duas soluções isotônicas são também conhecidas como soluções isosmóticas ou soluções de igual tonicidade, certo? Então vamos seguindo. A única parte que tem cálculo realmente é quando trata das leis da osmometria. Essas outras é mais uma relação que a gente precisa fazer e entender como que funciona a osmose, como que funciona essas variações. É mais uma questão de interpretação. Você precisa ler e entender o que está descrito ali, certo? Então, como eu havia falado, a gente vai ver que a osmose ela está diretamente relacionada à nossa vida, tanto na parte de alimentação, como a gente viu naquele exemplo lá da adição de batatas na sopa, quanto nos outros casos que a gente já viu, por exemplo, numa outra aula que a gente viu a salada, que as folhas ficavam murchas por conta da adição de sal e vinagre e tudo mais. E tudo isso está relacionado à nossa vida, mas de um modo mais externo. A gente vai ver agora essa relação mais direta com a nossa vida, com a parte das células. Então, todas as células, sejam animais ou vegetais, elas são envolvidas por membranas de caráter semipermeável. O que é isso? São membranas que deixam passar algumas coisas e outras não. Por isso que é semipermeável, certo? Essa semipermeabilidade tem caráter seletivo, né? A membrana ela reconhece e deixa entrar moléculas dos alimentos e deixa sair as moléculas que são metabolizadas pela célula, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma célula vegetal e aqui eu tenho uma célula animal. Vejam que, no geral, as células elas são semelhantes, obviamente cada uma tem a sua característica e alguns pontos que devem ser considerados. Mas vejam só, a água, que é o constituinte fundamental das células, nos seres vivos, ela entra e sai atravessando a membrana celular. E ela faz isso trazendo e levando inúmeras substâncias. Da diferença entre a concentração da solução aquosa dentro e fora da célula, resultam fenômenos biológicos de grande importância. Então, vejam que as células elas são membranas semipermeáveis. Agora eu estou dando essa aula para vocês de um modo virtual porque a gente está sofrendo com uma pandemia aí, que é justamente a contaminação das células por vírus, né? Pelo vírus da Covid-19. Então, o que acontece nesse caso é, é um pouco diferente da osmose, mas é mais uma interação. O vírus ele chega na célula, ele vai interagir na célula como se fosse uma substância que a célula precisa. A célula ela vai ter seus pontos de entrada e saída de substância. O vírus ele vai simular algo que a célula precisa, a célula vai deixar ele entrar. Então o que acontece? Ele libera o material genético dele e a partir desse material genético que está dentro da célula, ele vai fazer a célula trabalhar para ele, ou seja, replicar aquele material. E por conta disso, vai haver a contaminação no organismo, certo? Então, no caso da osmose é um tanto mais simples porque são só nutrientes e que são transferidos de um lado para o outro da célula. Mas no caso do vírus é um pouco mais complexo, por isso que a gente ainda não tem uma vacina que possa tratar, justamente por conta dessa dificuldade da possibilidade de mutação do material genético e tudo mais. Tem toda uma questão que é diferente da questão da osmose, né? Mas vale lembrar isso aí. Então veja só, o sangue humano tem várias substâncias dissolvidas, certo? Que lhe conferem uma pressão osmótica em torno de 7,8 atm. É bom não confundir isso aí com a pressão arterial, são duas coisas diferentes, certo?
A pressão arterial é uma pressão mecânica do sangue que a gente mede nos consultórios. É diferente. A gente pode ver depois disso aí uma explicação sobre essa diferença, mas por enquanto vamos tratar só da osmose. Então, sendo assim, os glóbulos vermelhos do sangue são calibrados para viver nessa pressão de 7,8. É igual a gente. A gente está vivendo aqui na pressão de um ATM. Se a gente for para um lugar que a pressão é muito mais forte, a gente vai ter dificuldade de conforto, por exemplo, a gente vai se sentir desconfortável, como se tivesse algo pesado sobre o nosso corpo. E o contrário, se a gente fosse para um ambiente, por exemplo, que tem uma pressão menor, é como se a gente tivesse uma leveza maior. Em compensação, a gente pode ter uma dificuldade de respirar por conta da, da falta de ar, né, do ar ser mais rarefeito. Então, se o glóbulo vermelho for colocado em água pura, a água começará a penetrar através da membrana. Veja só, aqui eu tenho um glóbulo vermelho normal. Quando a gente adiciona ele na água pura, vejam como ele fica mais inchado, né? Por que isso acontece? Ó, o glóbulo vermelho irá inchar até explodir, porque ele está numa pressão maior, aqui de 7,8. Se você adicionar ele na água pura, o que é que vai acontecer? A água, devido à membrana do glóbulo, ele vai trocar solvente com o meio. Ou seja, parte da água que está no meio, né, fora do glóbulo, vai entrar nele. E aí ele vai aumentar a concentração de água, certo? Ficando dessa forma. Se a gente colocar, pelo contrário, ao invés de colocar na água pura, colocar numa solução saturada, ou seja, uma solução que tem bastante sal, que a pressão é maior do que dentro dele, então ao invés de ele ficar assim, ele vai ficar assim, ó. Ele vai murchar, certo? Devido à saída de água. Por quê? Porque a água ela vai para o lado que tem menos dela, ou seja, ela vai tentar equilibrar o meio. Se aqui tem menos água e eu coloco ele no meio que tem mais água, a água vai entrar. Se eu coloco ele no meio que tem menos água, a água vai sair dele para tentar equilibrar o meio, aí ele vai murchar, certo? Então, só para a gente finalizar, vamos concluir essa parte de osmose aí. Então, por conta disso, o soro injetado nas veias do paciente deve ser isotônico em relação ao sangue. O que é isotônico? Ele tem que ter a, a pressão osmótica igual à do sangue, certo? Equivale a 0,9% de sal. Tal que a pressão osmótica atinge esse valor, certo? As flores recém-cortadas se mantêm viçosas quando seus caules são mergulhados em água. Isso acontece porque a água penetra pelo caule e chega até as pétalas das flores. Então, quando a gente compra uma flor, por exemplo, se você deixar ela na água, ela vai permanecer naquele estado por mais tempo do que se você deixar ela fora d'água, né? Porque você vai ter água ali passando pelo caule e mantendo alguns nutrientes ainda por mais tempo. Pelo contrário, as verduras cruas murcham mais rapidamente após serem temperadas com sal, né? Porque a gente viu naquela parte que eu mostrei para vocês na salada. Você tem um meio mais concentrado de sal, então a solução ela vai se mover para esse meio para tentar equilibrar, certo? A pressão osmótica é também principal responsável pela subida da seiva desde a terra até as partes mais altas da árvore. É por conta dessa pressão osmótica que as árvores elas conseguem mandar água e nutrientes, né, a seiva, desde a raiz até as folhas, mesmo as mais altas. Então é por conta disso que a gente tem essa transferência de solvente aí, certo? Então, com essa parte a gente finaliza esse capítulo de propriedades coligativas. Com isso a gente encerra essa parte de soluções e aí nas próximas aulas a gente já começa
conteúdo novo, ok? Então, vamos parar essa aula por aqui e até a próxima.